Olá, galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma aula, mais uma videoaula do Movimento Século, onde nós estaremos trazendo temas relevantes para a minha, para a sua, para a nossa vida, principalmente pensando no Enem. Então, quero que você venha comigo para que nós possamos refletir um pouco mais sobre esse tema que é relevante. Olha só, meu nome é Beethoven Rezende e eu estarei trazendo para vocês algumas dicas acerca de história, sociologia e também filosofia. E aqui, na nossa aula, nós estaremos falando sobre a trajetória histórica das mulheres da pré-história ao Brasil contemporâneo. Então, é um tema que suscita muitas reflexões, muitas discussões, é bem verdade. É um tema relevante não apenas no ambiente brasileiro, mas também internacional. E nessa feita, eu quero que você possa estar assinalando, marcando, volta um pouco o vídeo, faz as suas observações, porque mesmo sendo um tema tão importante como nós tivemos um critério muito interessante para escolher algumas mulheres que pudessem apresentar para vocês uma grande relevância que tiveram no decorrer de vários recortes históricos que nós estaremos tratando nestes breves minutos. E aí é bem verdade que muitas figuras importantes da história, figuras femininas, nós não iremos abarcar aqui. Peço humildemente perdão, contudo, vem comigo. Ora, quando nós falamos acerca deste tema, que geralmente é muito explorado no Enem, se faz necessário que você possa prestar atenção em uma palavra que, vez ou outra, está recheada, aparece bastante em nossas provas, que é justamente a palavra patriarcal, patriarcado, patriarca. O que ser isso? O que significa esse sistema patriarcal em que você está inserido, em que nós escutamos tanto? Ora, o patriarcado nada mais é que a prova tácita para mostrar que muitas mulheres no decorrer dos séculos, elas foram simplesmente deixadas à margem da história. E eu trago para você um pequeno recorte que, lembrando que muitas vezes, quando estudamos a história, como é esse caso, percebemos que a maior parte dos nomes lembrados são masculinos. Mas isso não significa que as mulheres não tenham participado ou influenciado profundamente os acontecimentos históricos. Significa apenas que, durante muito tempo, suas histórias foram invisibilizadas. Ora, poderia até lembrar de alguns textos de livros sagrados que geralmente enfoca de uma forma bem proeminente a figura do homem, do patriarca. Quando nós olhamos, por exemplo, algumas figuras femininas na Bíblia, lembramos dos patriarcas, no instante você pode simplesmente citá-las. Contudo, muitas vezes esquecemos de Débora, esquecemos de tantas outras mulheres que fizeram parte importante para a sua época. E aí vem a primeira definição que eu extraí de um dos meus livros e eu trago para você neste momento, que diz o seguinte, sobre o que é o patriarcado, o patriarcalismo. Entende-se como sistema patriarcal, uma sociedade na qual a autoridade inquestionável procede da figura masculina, do pai, do chefe da família, do patriarca, um homem ou um grupo de homens que era temido porque possuía o direito de controlar a vida e os bens de sua mulher e os filhos, aquele que imprimia no coração e na mente de seus comandados todas as virtudes e qualidades possíveis a um ser humano, o que era certo ou errado, sacro ou profano, o que poderia ou não ser feito. Então você já entende isso. Você já está acostumado em estudar este tema, não apenas em história, mas também, certamente, em sociologia. E aí eu trago para você a primeira figura, e aí não é uma única pessoa, mas eu procurei, contemplar todo o gênero feminino, que é justamente aqui, conhecida como a Vênus de Willendorf.
a mulher na pré-história. Sabemos que a figura feminina era muito importante na pré-história, inclusive algumas mudanças profundas que ocorreram na pré-história, fazendo com que o homem, né, que era até então, digamos, nômade, ela passasse a ser sedentária. E aí você lembra muito bem, né? A primeira delas, a domesticação de animais. Ok, mas uma bem maior do que esta primeira que eu estou falando, que foi a Revolução Agrícola. Olha, nesse primeiro momento da história, onde a saga da humanidade estava dando os primeiros passos, você percebe que a figura da mulher, ela não estava como um segundo sexo, ela não estava, digamos, aquém da figura do homem, mas sim, em alguns momentos, como este é um exemplo, ela era louvada, ela era vista como aquela portadora de fazer com que a espécie humana pudesse, né, ser perpetuada, porque ela iria gerar a vida como ela assim o faz até hoje. Então, olha só, na sociedade, ou nas sociedades paleolíticas, o feminino estava ligado, associado à fertilidade, à vida e à continuidade do grupo. A mulher não era apenas vista como indivíduo, mas como símbolo da sobrevivência coletiva. Certamente, né, a Vênus de Willendorf, você já deve ter tido acesso, não apenas em história, mas em história da arte. E aí você percebe que a tentativa de mostrar essa fertilidade tão exuberante com as proporções avantajadas daquela que iria nutrir a nova vida que fazia parte agora daquela comunidade em que já davam os primeiros passos numa tentativa de consolidar, e assim o fez, consolidou as primeiras cidades. Então essa foi a primeira, não é, digamos, uma única mulher, mas representando todo este avanço que foi nutrido no imaginário coletivo, mas que a mulher, ela estava em um patamar muito importante, né? Agora, no momento em que o homem, o gênero masculino, ele descobre também o seu papel na cadeia da reprodução, aí ele começa, de certo, naquele momento, né, trazer um pouco deste domínio para ele, que entra justamente na definição que você viu quase ainda agora conosco, acerca do patriarcado, patriarcalismo. Então, ora, agora sim, uma figura, mas outra figura, né, nesse caso, que é importantíssimo, porque ela era uma mulher inteligentíssima, hábil, eu estou falando justamente uma mulher da antiguidade e o seu poder feminino, Cleópatra. É bem verdade, queridos alunos, né, que houveram várias outras figuras importantes, desde médicas, né, até mesmo atingindo o papel máximo na sociedade egípcia, chegando a ser faraó. Mas eu trouxe para você Cleópatra porque ela tinha algumas características, né, marcantes na época, aonde o Egito era servo do Império Romano, mas mesmo assim, mesmo naquele ambiente, sendo ela com a origem macedônica, né, ptolomaica, ela sabe gerir, né, muito habilmente os conflitos que tinham, conflitos internos em sua dinastia, mas também, né, pôde trazer para si o olhar de um dos homens mais importantes da época, o grande general, né, Júlio César, né, que você certamente lembra muito bem. Então, ela vai fazer com que Roma, inclusive algumas situações, faz com que Roma possa meio que seguir algumas dicas, se é assim que eu posso falar, que ela veio tecer justamente para, primeiramente, com Júlio César e após a morte de Júlio César, né, com Marco Aurélio. Então, olha só, um contexto político dominado por homens, de fato, isso, ontem e hoje, você sabe muito bem que essa presença masculina nas esferas e estruturas de poder existem, mas graças a Deus nós estamos percebendo que isso está mudando, e muito bom por isso que está mudando. E olha só, em um contexto dominado por homens, ela governou estrategicamente, negociou com Roma e exerceu influência diplomática. Isso mostra que mesmo em uma sociedade
né, ou sociedades patriarcais, ou uma sociedade patriarcal, existiram mulheres que ocuparam posições de poder e desafiaram as estruturas vigentes. O próximo que eu trago aqui para vocês, já saindo, então vejam, eu procurei construir essa minha fala justamente sacando recortes históricos do Paleolítico à contemporaneidade. Então nós estaremos percorrendo algumas mulheres, desde a pré-história até o Brasil contemporâneo, e vendo essa trajetória. Saindo da Antiguidade, entrando na Idade Média, algumas centenas de mulheres, elas registraram positivamente. É importante, querido aluno, que você recorde que a Idade Média ela foi marcada por uma influência muito forte, uma influência religiosa muito forte, né? Lembre-se, inclusive, né, quando você estuda a filosofia medieval, você percebe a influência, seja na Alta Idade Média, com Agostinho de Hipona, né, o líder, o bispo de Hipona na patrística, ou você lembra na Baixa Idade Média? Na Baixa Idade Média você vê a escolástica. Nisto você percebe que aquela sociedade estava sendo nutrida por estes ensinamentos ligados a uma regra, uma norma, uma dogmática religiosa. E isso faz com que a sociedade comece a andar nesta perspectiva. E, sendo assim, nessa perspectiva, ela irá, né, quer queira, quer não, potencializar a figura masculina. Ora, e nisto, né, eu trouxe duas figuras importantíssimas. A primeira, já no início da Baixa Idade Média, né, que é Wittenberg de Bingen. Ela foi uma das, ela era uma monja, né? E ela era simplesmente hábil, uma mulher erudita na sua época. E isso era diferente, né? Diferente de sua totalidade da sociedade medieval. Ser um indivíduo que dominasse a arte de escrever, de ler, não era para qualquer um. Imagine nessa sociedade você encontrar uma mulher como ela, e eu trouxe para vocês apenas algumas sinalizações do que ela fez e falou no momento em que a história, principalmente a Baixa Idade Média, estava sendo nutrida por quer queira, quer não, alguns parágrafos entenebrecidos que a Igreja Católica Apostólica Romana na época assim fez, como, por exemplo, ela veio inclusive a criticar essa liderança pela venda de indulgências, motivos estes que vocês sabem, que foi se avolumando, né, já no século XIV, XV, chega no século XVI, onde há uma ruptura da Igreja Católica Apostólica Romana com um movimento reformista, que começa com vozes como ela, conversa como vozes como de John Wycliffe, Savonarola, né, John Hus. Então, eu trouxe aqui, ela da Baixa Idade Média, você veja aí século XI e XII, ela vai morrer aos 81 anos, ela foi monja beneditina, então lembre-se, né, Benedito de Núrcia, compositora, escritora e conselheira de autoridades religiosas, produziu conhecimento científico em um período que o saber era dominado por homens, e ela criticou a indulgência. É bem verdade que essas mulheres que eu trago para vocês nesses breves minutos, elas produziram muito mais em vida, mas que esse vídeo, que essa videoaula possa mostrar a importância delas em um cenário de provas do Enem, mas que possa despertar em você, suscitar em você o desejo de procurar um pouco mais, ler um pouco mais, acessar informações acerca de mulheres que foram baluartes na sua época e que hoje nós estamos, né, lembrando aqui. Ora, falo também, agora um pouco muito mais próximo já da modernidade, né, de Joana d'Arc, a Virgem de Orleans, aquela que ela trouxe em um cenário de guerra de 100 anos esperança para, né, uma turba, um número imenso de homens que estavam entristecidos, sem motivação alguma, naquela luta quase que, digamos, impossível de terminar, que era entre ingleses e franceses. E ela vai trazer para estes
soldados a necessidade, né, de lutar pela sua terra, pelo seu povo, pela sua cultura, pela sua voz, pela sua tradição. Diferente, né, de Hildegarda, ela não era culta, mas ela tinha um coração em chamas para lutar e fazer com que muitos que os homens não fizeram, ela fez. Interessante que, e aí eu trago justamente esse questionamento, Joana d'Arc, santa ou bruxa? Né? A tradição diz que ela ouvia a voz e recebeu a visita do anjo São Miguel, e Joana d'Arc, ela liderou as tropas francesas e que, por fim, foi traída, né, pelos clérigos franceses, colocando à disposição dos clérigos, digamos, ingleses, e aí ela foi condenada, né, como bruxaria, como bruxa, e sentenciada à morte, uma jovem, né, que... e vocês lembrem, aí eu faço só digamos, um parênteses para que você possa, né, valorizar um pouco a temática, né, de Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Esse ambiente trazia, né, suscitava algumas digamos, questionamentos, né, permitidos. Inclusive, né, havia um dispositivo da Igreja Católica Apostólica Romana que era um interdito, era justamente se aquela liderança era um monarca, era um rei, e ele estava indo de encontro ao que ele estava, ou que a igreja estava tecendo como regra, como norma, como que deveria fazer, digamos, o líder religioso, o Papa, o Pontífice, ele poderia colocar aquela localidade como interdito. Mas, infelizmente, Joana d'Arc, em 1431, ela foi morta. Saindo da Idade Média, nós entramos, né, na modernidade. A modernidade e a ampliação dos direitos, os direitos humanos. É um tema também muito precioso para o Enem. Então, seja, né, a declaração, né, do homem, do cidadão, que vai desaguar, que vai nutrir mudanças profundas que já estavam acontecendo na sociedade. Lembre-se, né, de Montesquieu e a tripartição dos poderes. E aí vai dar os primeiros passos a tudo aquilo que aquelas mulheres já questionavam na época, que era a liberdade de expressão. A Idade Média foi um ambiente que houveram crescimentos tecnológicos, sim, mas o cerceamento da fala, o cerceamento dos direitos naturais, conhecidos também como justnaturalismo, era visível e era real. E aqui na modernidade, né, eu não trouxe apenas uma ou duas, porque centenas de mulheres, né, foram utilizadas como bocas proféticas de fala para tirar dos grilhões dos seus pulsos o que já estava acontecendo já de muito tempo. E aí eu trago para vocês, né, 4 grandes mulheres. A primeira, Maria Curie, e aí eu coloquei sucintamente, né, o que elas propuseram em sua época fazer. Ela revolucionou a ciência, descobriu a radioatividade em 1898 e o mundo mudou para sempre. A segunda, né, Simone de Beauvoir, grande existencialista, conhecida demais por essa frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume à sociedade. E, de fato, ela vai questionar os papéis que a sociedade patriarcal, que o Estado patriarcal vai vestir esta mulher. A terceira, Rosa Parks, né, ela é fantástica. Ela lutou pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, né? E é interessante que, ao recusar ceder seu lugar em um ônibus para um homem branco, a ativista costureira daria início, mesmo sem saber, né, um boicote aos ônibus de Montgomery, movimentando a liderança, como, por exemplo, o pastor Martin Luther King. Ela vai lutar bravamente e trazer uma voz feminina em um ambiente, né, masculino,
e principalmente agora colocando uma voz feminina naquele ambiente. Poderia até lembrar, né, e trazer para vocês quando vocês estiverem nessa saga, porque esse é o ano, e por isso que o século ele está com este movimento século, século em movimento, é para você prestar atenção justamente em alguns temas importantes, como por exemplo, né, o mito da democracia racial, Casa Grande e Senzala, como a sociedade brasileira ela vai sendo nutrida, né? Angela Davis articulou o feminismo e o antirracismo no século XX, e por fim, Malala, a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, defendendo a educação feminina aqui no nosso século XXI. E agora eu vou trazer um foco, e eu quero que você acompanhe comigo, o foco será Brasil. O Brasil do século XVIII, o Brasil do século XIX, o Brasil do século XX, século XXI, para que nós já estamos afunilando para o final desta nossa fala. E aqui eu trouxe Nízia Floresta. Ela defendia já, né, no século XIX, o direito das mulheres à educação, da mesma forma que Malala também. Direitos das mulheres, injustiça dos homens. Essa foi uma de suas obras que mais repercutiu em sua época. No início do século XX, a bióloga Berta Lutz, a segunda mulher que eu trago para você, cientista brasileira, liderou o movimento sufragista brasileiro. Mulheres começaram a se organizar, escrever manifestos e pressionar o Estado, né? Lutou para o voto feminino no Brasil. A mulher não quer privilégios, ela quer igualdade de direitos. Inclusive, ela está justamente envolta em um ambiente, né, de mudanças no Brasil, justamente saindo de uma república, digamos, velha, uma primeira república, e entrando agora no que o próprio Getúlio Vargas ele chega a falar como uma república nova. E aqui, já chegando, né, após essa luta dela, né, que é somado e é construído já em 1932, o direito da mulher votar, mas mesmo assim não havia uma isonomia, já não havia uma igualdade para todos, e aí chegamos no século XX, na Constituição Federal de 1988. E aqui, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos dos seguintes. Inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos, obrigações, nos termos desta Constituição. E para finalizar para você já está aí com muitas informações, seu coraçãozinho já está saindo pela boca, porque o tempo está passando. Quantos minutos falta para terminar? Pelo amor de Deus! E aí eu trago para vocês, né, justamente, né, lei de cotas para as mulheres que pleiteiam o acesso de ser candidatas. Isso aqui é recente, é novo, de 97. Temos aqui a lei Maria da Penha, que vai, né, justamente, é interessante que essa lei, ela não cai apenas no Enem, ela despenca, né? Muitas questões são retroalimentadas com esse tema, porque é importante, porque desde que ela foi criada, em 2006, a violência ao gênero feminino só tem ampliado, e ela procura minimizar o perfeito, a perfeição seria erradicar, mas ela procura minimizar o quê? A violência cometida ao gênero feminino, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Maria da Penha, ela sofria abusos do seu companheiro, e ela, né, termina sendo vítima dessa violência, como muitos de vocês já sabem, mas a lei, ela está aí. E quando essa agressão, ela escalona, ela amplia para a morte ao gênero feminino, nós temos aqui o feminicídio, que está presente na lei do feminicídio, lei número 13.104 de 2015. E aí eu pontuei para vocês, olha só, seria interessante que você desse pausa neste vídeo, desse um print e copiassem isso aqui,
tá certo? Então temos aqui já justamente a lei do feminicídio. Então, eu espero que você tenha gostado dessa nossa fala breve. Eu procurei condensar pontos relevantes da pré-história até a contemporaneidade, e aí nós tocamos em um leque, né, de possibilidades que geralmente caem e poderão cair este ano. E me despeço com vocês lendo a seguinte: ao longo da história, as mulheres sempre contribuíram para a construção da sociedade. Mesmo diante do patriarcado e da invisibilização, com o tempo, conquistaram direitos políticos, civis e sociais, como o voto, a igualdade constitucional e leis de proteção contra a violência. A trajetória feminina é, portanto, uma história de resistência, luta por igualdade e fortalecimento da democracia. Muito obrigado. Meu nome é professor Beethoven Rezende.